Bom dia, galerinha. Professor Tássio aqui, fazendo o que foi prometido, tá? Vim trazer essa videoaula, explicando um pouco aí do tipo de literatura, das características em relação à literatura desse gigante que foi o Augusto dos Anjos. Belezinha? Antes da gente começar a explicação relativamente voltada ao Augusto dos Anjos, eu vou dar uma retomada aqui com relação ao conteúdo do pré-modernismo. Quando a gente fala de pré-modernismo, já disse para vocês que foi uma escola, quer dizer, na verdade não foi uma escola, desculpem, foi um período de transição, não foi uma corrente literária, igual às demais correntes literárias que vocês já estudaram, né, no decorrer aí de todo o ensino médio. E decorrente a isso, não existia uma definição por parte dos autores, dos escritores, dos poetas desse período. Eles não se autodenominavam pré-modernistas. 30 anos depois foi que foi dada essa nomenclatura, tá? Esse nome pré-modernista, por estudiosos e pesquisadores aí da área. Então, não existia, o pré-modernismo não existia. Os autores desse período escreviam de forma aleatória, mas dentro de uma mesma característica que nem eles mesmos sabiam que estavam seguindo essa vertente. Por quê? Vocês sabem que literatura ela segue um contexto social, um movimento social. Então as mudanças dentro da sociedade, mudanças relativas, não é qualquer tipo de mudança, tá? Então aconteceu alguma mudança drástica dentro da sociedade, seja ela nacional, seja ela mundial, né? Quando a gente fala de literatura é mundial, aí sim é motivo para que haja ali uma mudança dentro do contexto social e, consecutivamente, dentro da literatura. Beleza? Então, é só uma sequência. A literatura segue. Ok? Então, não é uma escola literária, e sim um período de transição. Entre quem? Entre as escolas aí, as escolas parnasianas, o parnasianismo, o simbolismo, e o modernismo. Então, ela ficou ali naquele meio, tá? Ficou ali naquele meio. Quando a gente fala dos autores desse período, vocês já explicaram, fizeram até um seminário sobre esses grandes autores, que foram eles aí o Monteiro Lobato, o Lima Barreto, o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, né? Cada grupo ficou especificamente com um, abordaram muito bem as temáticas. Mas por que não Augusto dos Anjos? Em especial, Augusto dos Anjos, ele é considerado o único autor pré-modernista nato, tá? Então seria aquele pré-modernista original, digamos assim. Por quê? Os outros 4 grandes autores que vocês já abordaram, eles eram romancistas e contistas. Então eles seguiam ali uma vertente, eles seguiam ali uma característica igual dentro de todas as suas poesias, tá? Você falou que o Euclides escrevia com características de prosa. Sim, mas a prosa ela pode ser romântica também, tá? Então, eles tinham essa característica única dentro da escrita deles, dentro da literatura deles. Mas o Augusto não, ele era muito peculiar com relação ao tipo de literatura. O Augusto dos Anjos, ele seguia várias vertentes dentro da sua literatura. Por exemplo, ele escrevia com características aí do romantismo, características do parnasianismo, com características do naturalismo, características do simbolismo. Então ele era um mix, ele é uma mistura de tendências literárias, de correntes literárias. Tudo isso dentro, a gente consegue encontrar isso claramente dentro dos seus poemas, dentro de suas obras. Ok? Então, como eu digo, peculiar. E peculiar também na forma de escrever. Por quê? A forma do Augusto dos Anjos escrever é uma forma dita como apoética. Apoética? O que é isso, professor? A gente vai falar de poesia. O que é poesia? O que a gente consegue remeter a dentro do entendimento da poesia? A poesia é algo belo. É a representação do belo. De um modo geral, poesia é isso. Então a gente vai falar de poesia, a gente vai falar do belo, da mulher, da flor, das paisagens, de algo delicado. Então a poesia tem essa característica de estar falando sobre essa questão ideológica, tá? Tanto que a poesia ela teve sua ascensão aí no período do romantismo, né? Então a poesia ela tem essa característica. O que seria então um poeta apoético? Ele era apoético. Ele escrevia a poesia,
tá? Esse A dá o sentido de quê? De contrariedade. Ele era contrário à poesia, contrário a essa beleza. Ele conseguia pegar estruturas científicas, biológicas, tá? E transformar aí, ou seja, o cientificismo, que é a ciência, ou seja, algo objetivo, digamos assim, em poesia. E a poesia sendo ela o quê? Subjetiva. A poesia ela é subjetiva como um todo. Então os termos que ele utilizava eram termos relacionados à morte, termos relacionados aí ao pus, termos relacionados à ferida, ao sangue, às partes orgânicas, à podridão. Então eram essas as características relacionadas dentro, termos utilizados pelo Augusto dos Anjos. Outros grandes poetas o classificavam como malcriado. A palavra foi essa que eles utilizaram, né? O próprio Ferreira Goulart fez isso. O considerava como malcriado dentro da poesia, pela poesia ter essa característica e ele escrever totalmente em oposição a essa beleza que se pedia, essa característica. Tanto que a crítica não deixava com que a sua poesia tivesse proporções que viessem a torná-lo renomado no período do pré-modernismo. Ele veio ter um renome, um reconhecimento após a sua morte. 14 anos depois dele iniciar aí a sua tendência, o seu estilo literário, foi que a poesia dele veio a ter esse reconhecimento, né? Mas já não mais em vida, ok? Então vamos lá. Vou passar aqui alguns slides. Como eu disse para vocês, nesses slides eu já enviei, fiz algumas modificações pouquíssimas, porém espero que fique claro aí para todo mundo, belezinha? Então, vamos lá. Esse aqui é o único autor pré-modernista, como eu citei para vocês, é o nosso Augusto dos Anjos, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, tá? Nasceu aí no dia 20 de abril de 1874, em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, numa região que eles chamavam de Pau d'Arco, que era um local onde produzia derivados aí da cana-de-açúcar, tá? Uma região próxima lá. O falecimento dele, dia 12 de novembro de 1914, em Leopoldina, Minas Gerais, na região mais conhecida como Zona da Mata de Minas. Sua formação foi na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Seus filhos, cujos nomes eram Guilherme Augusto Fialho dos Anjos e Glória Fialho Rodrigues dos Anjos, ok? Movimentos aí que ele veio participar, como eu disse para vocês, foi o parnasianismo e o simbolismo. Principais características que ele utilizava dentro de suas poesias, dentro da sua única obra. A gente vai falar sobre essa única obra dele, mas as outras características que eu já citei aqui também eram utilizadas por ele, pelo Augusto dos Anjos. Belezinha? Então vamos lá. O poeta pré-modernista nato. Vamos fazer a leitura rápida aqui desses slides. Devido a fazer parte do processo de transição que foi o pré-modernismo e apresentar em suas obras características do modernismo europeu. Que modernismo europeu era esse? Ah, professor, então quer dizer que existia um modernismo europeu? Existia. Quando a gente fala aí de movimentos como futurismo, como expressionismo, que é esse que eu citei aqui, são movimentos relacionados a esse modernismo europeu. Também segundo o contexto social em que a Europa vivia, como eu disse para vocês. O nome era diferente, mas a vertente, a corrente escolar era a mesma, tá? Modernista. Então o expressionismo, como eu coloquei aqui, deixei claro, valorizava a expressão emocional do ser humano. Então ele relatava dentro desses poemas o que? Esse contexto social de sofrimento em que a sociedade passava, tá? Então ele era considerado um autor modernista, principalmente por participar também, por ter como característica esse expressionismo, ok? Então, agora por que pré-modernista nato? Como eu já falei para vocês anteriormente, ele não escrevia segundo uma única vertente literária, segundo seus colegas aí pré-modernistas. Ele não seguia apenas as características romancistas e contistas, e sim toda aquela vertente que eu já expliquei aqui para vocês, tá? Então, como eu coloquei aqui no slide, os 4 grandes poetas pré-modernistas
produziram suas obras com características de conto e romance. Ele não, ele abrangeu muito mais. Ele é um mix. O poeta moderno, galera, para vocês terem uma ideia, ele era considerado um poeta que seguia características aí da rapsódia. Que é isso, professor? Rapsódia é a mistura e a miscigenação. Quando a gente fala de misturar e miscigenar, é o que o poeta moderno ele queria, tá? Não era seguir uma única tendência, a tendência europeia, a tendência... Não, era justamente pegar todo o mix. Na beleza dessa mistura, na beleza dessas etnias, é que estava ali a força de uma nação. Essa era a visão que o modernista tinha, beleza? Não é porque é pré-modernista que não é modernista. É modernista sim. E por ele utilizar essa mistura de características aí, de tendências, ele foi considerado como pré-modernista nato, ou seja, original. Ok? Considerado aí, conhecido também como poeta da morte. Por que o poeta da morte? Utilizando esses termos, como já citei para vocês aqui, ó, a morte, a podridão, o cuspe, o sangue, as quimeras, as carnificinas, né? Então, termos bem específicos relacionados à morte. E um termo também que ele utilizava como escapismo. O escapismo lá do romantismo. Em breve eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Augusto dos Anjos era retentor de uma peculiaridade muitíssimo singular para um poeta. Misturava poesia com termos cientificistas. Retratava poemas relacionando-os à morte, podridão, cuspe, sangue, entre outros. Tá? Então, termos esses relacionados aos estudos científicos da química e biologia, tornando Augusto dos Anjos o responsável por criar a poesia, se tornando um poeta apoético, ou seja, fora da beleza. Ou, para os poetas que admiravam a sua obra, para os escritores que admiravam a sua obra, tá? Ele conseguiu aí pegar termos científicos e dar beleza a eles. Mas os críticos o classificaram assim, como a poesia e a poético. Ok? Quem o influenciou? Vamos lá. Augusto era retentor de uma poesia clássica. O que é uma poesia clássica? A principal característica dentro das poesias de Augusto dos Anjos foi essa poesia clássica parnasiana. Como é que era essa poesia clássica parnasiana? Como que os parnasianos escreviam? Lembra daquela escrita formal, aquela escrita perfeita lá do parnasiano? Pois é, quando a gente fala do parnasiano, a gente vai falar aí de sonetos. Os parnasianos eles eram tão perfeccionistas em relação à sua escrita, à sua formalidade, tá? Que até hoje, quando vai se produzir uma estrutura métrica dentro da formalidade, muitos escritores procuram os sonetos pela organização que ele traz. A estrutura organizacional de um soneto ela é perfeita. É aquela estruturazinha lá que todo mundo já deve conhecer, né? Você, 2 tercetos, 2 quartetos, né? Ou na verdade 2 quartetos e 2 tercetos, exatamente nessa ordem, aonde as rimas elas podem vir aí sequenciais, rimas intercaladas. Então o verso pode ser um verso alexandrino, o verso pode ser um verso decassílabo. Então assim, tinha uma estrutura organizacional dentro da poesia parnasiana. E o Augusto dos Anjos utilizava dessa estrutura para criar aí as suas obras, tá? Então ele tinha essa característica aí do lado parnasianismo, beleza? O simbolismo, o que seria esse simbolismo? O simbolismo seria a linguagem simbólica. O que é simbólico? Metafísico. Metafísico é aquilo que a gente sente, mas não pode ser pego, não pode pegar, não é palpável. Então a alma, professor, seria algo metafísico? Sim. A alma seria algo metafísico. O vento é metafísico. Os sentimentos são metafísicos. Tá? Então, ele utilizava dessas estruturas metafísicas aí. As crenças, elas são metafísicas. Tá? Então, ele utilizava disso para também produzir a sua poesia poética, ou a poesia, como era conhecido. Romântico. Por que romântico? Porque ele utilizava uma característica lá da segunda geração da segunda geração romântica, mais conhecida como geração ultrarromântica, tá? Que era justamente o escapismo. Esse escapismo justamente vem da palavra escapar, tá? Então escapar de quê? Escapar dos problemas da sociedade.
escapar dos amores não correspondidos, beleza? Essa era a visão que o romântico tinha, o amor não correspondido. Então como que eu vou conseguir fugir disso? Né? Então o romântico tinha outras vertentes, tem outras formas de conseguir fugir disso, mas para o Augusto dos Anjos o escapismo dele era a morte, ok? E a questão naturalista, tá? Como eu já citei aqui também no próprio slide, a questão do processo natural da vida, beleza? Então processos naturalistas aí, características do nosso autor pré-modernista aí, belezinha? Esse mix, essa junção de tendências, de correntes. Então vamos lá. Escrevia em sonetos, origem do parnasiano, seus escapismos aos problemas mundanos o levaram a uma literatura romântica, especificamente ao escapismo da segunda geração do romantismo, ou seja, ultrarromântica. As características do naturalismo e simbolismo vinham entre as suas poesias, ao retratar o metafísico e o processo natural da vida, mesmo que de uma forma exagerada. O exagero está justamente nos termos que eu já citei aqui, né? Os termos pesados que ele utilizava para criar a sua poesia. Belezinha? Vamos pro próximo aqui. As inspirações, onde ele tirava aí, de onde ele se inspirava, de onde vinham suas ideias. A ideia dele vinha da melancolia, as ideias vinham do pessimismo, e a ideologia dele vinha da morte, principalmente da morte. Tá? Então, sua fonte de inspiração eram justamente esses três termos citados aqui: melancolia, pessimismo e a morte. Tá? Morreu aos 30 anos, mal de uma gripe mal tratada aí, não foi tratada da forma devida. Essa gripe evoluiu, passou a ser um quadro de pneumonia, e aos 30 anos de idade ele veio a falecer aí, deixando a esposa e os filhos. Eu é o nome de sua única obra, de sua obra-prima, tá? Então, o reconhecimento que ele teve dentro de todas as poesias, a sua coletânea de poemas, tá? A coletânea de poemas que o Augusto criou foi resumida a uma única obra. Essa obra hoje tem 54 poemas originais, tá? Então, a obra original, ela é composta aí de 54 poemas, beleza? Com aquelas estruturas lá que eu falei para vocês, que a gente citou as características aqui. Então é uma coletânea de poesias e poemas, ok? Como eu já disse lá, acho que no primeiro slide, essa obra prima dele só veio ter renome 14 anos depois de ser publicada aí com a ajuda do seu irmão. Ao contrário de grandes escritores aí do período pré-modernista que vocês estudaram, todos eles eram abastados, né? Tinham muito dinheiro, né? O próprio Monteiro Lobato mesmo conseguia enviar suas criações para que fossem impressas na França e retornava ao Brasil para que fossem comercializadas, né? O Graça Aranha também, o seu envolvimento político, o Lima Barreto nem tanto, e o Euclides também, o seu envolvimento ali na política, nos ministérios e por aí vai. Então, todos os autores, tirando o Lima Barreto, um pouquinho mais, uma situação não tão favorável financeira, e o Augusto também. O Augusto foi professor, foi diretor de escola, entendeu? Então ele tinha uma vida ali mais simplória, mais tranquila, mais simples. Então ele teve que pegar e conseguir uma ajuda do seu irmão, tá? Para que ele conseguisse vir publicar essa obra-prima aí, conhecida como Eu. Beleza? Então o nome da obra, Eu, bem resumida, bem objetiva, bem direta. Assim como era o autor também dentro da sua falácia. Sua obra continua a ser editada, com cartas deixadas pelo próprio Augusto, arquivos, jornais, entre outros. Então, muitos desses poemas eles ficaram inacabados, eles não foram finalizados. Um especificamente, por exemplo, em homenagem ali à Meretriz, lá da Paraíba, beleza? O Brasil ainda passava por um período de monarquia, no nascimento, aí no período ainda que não era uma ditadura, nem uma democracia, né? Ainda tínhamos ali uma monarquia, né? O Dom Pedro II, ainda muito jovem, com 14 anos, veio a herdar a coroa do pai, e
acabou assumindo o Brasil, e então existiam aí títulos de nobreza para pessoas que vinham fazer a composição, como é que eu posso falar, da corte do rei ali. Então, como ele era paraibano, ele veio a iniciar a escrever uma poesia para essa meretriz lá da Paraíba, porém não veio a ser finalizada, não veio a ser concluída. Então, mesmo sem uma conclusão, ela foi inserida dentro de sua obra. Outras cartas, outros poemas, outras poesias foram encontradas, arquivos, tá? Textos publicados em jornais da época. Tudo isso foi utilizado para compor a sua obra, tá bom? Então, assim, essa obra foi editada e reeditada várias vezes. As 50 poesias, os 50 poemas originais estão lá, os 54 poemas originais estão lá. Agora, esses poemas inacabados, esses trechos de carta, de arquivos que ele deixou e tudo, vão modificar sua obra. E nessa modificação acabou dando uma outra nomenclatura, chamada de Eu e Outras Poesias. Tá? Então, Eu e Outras Poesias foi justamente a nomenclatura encontrada aí, uma nomenclatura específica, perfeita para essa edição, né, essas várias edições que a sua obra-prima passou. Beleza? Então, Eu, obra original. Eu e Outras Poesias, o grande processo aí de edições que a sua obra passou e até hoje passa. Tá? A Academia Brasileira Paraibana, Academia Paraibana de Letras, me desculpe aí o erro, a Academia Paraibana de Letras, ela recorrentemente procura algo relacionado à vida, à obra, à poesia do próprio autor, o Augusto, e edita a obra. Foi considerado, se não me engano, em 2001 como poeta do ano, ou do poeta do século, na verdade, pela mesma academia. Não teve aí seu nome inserido na Academia Brasileira de Letras, ele não se tornou um imortal, tá? Não a nível Brasil, mas pela Academia Paraibana de Letras, sim. E no decorrer do tempo, com a evolução, o reconhecimento da sua poesia, ele veio a ter esse renome. E esse renome fez com que hoje, nos estudos direcionados aí às avaliações externas, a poesia singular, tá, do Augusto dos Anjos fosse cobrada aí em muitas obras e avaliações externas que vocês vão encarar, tá, como propriamente o Enem, como o PAS ou qualquer outro vestibular tradicional que você venha encontrar aí pela frente. Belezinha? Então, toda essa singularidade, essa forma única de escrever, o tornou também um poeta único, tá? Então, não vamos conseguir encontrar um poeta com tanta singularidade no Brasil igual ao Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, ok? Então vamos lá. Essa daqui, galera, Psicologia de um Vencido, é uma das poesias, um dos poemas que recorrentemente aparecem em uma avaliação externa, tá bom? Então, Versos Íntimos também é um outro poema que ele de grande, grande reconhecimento no âmbito nacional, também motivo das avaliações externas também, mas eu escolhi a Psicologia de um Vencido, porque é uma obra-prima dele, a mais reconhecida entre todas as outras, beleza? Então vamos lá. Olha só como todas as características que nós já estudamos aqui, que eu já passei para vocês nessa videoaula, estão dentro desse único poema, belezinha? E percebam aí a estrutura dele, ok? Vamos lá. Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Então, olha só, olha a poesia como um todo, olha a estrutura dessa poesia, olha a estrutura dela, olha só, nós temos aqui o quê? 2 quartetos, 2 tercetos, isso é característica de quê? Parnasianismo, a métrica parnasiana, tá? Então, olha
a rima, amoníaco, zodíaco, rutilância, infância, utilizou também uma rima conhecida também na estrutura parnasiana, tá? Agora, quando a gente vai ver aqui, ó, signos do zodíaco. Signos do zodíaco é o quê? É uma característica lá do simbolismo, tá? O zodíaco, o estudo, o conhecimento, as crenças também são relacionadas a esse metafísico lá do simbolismo, beleza? A morte aqui está relacionada ao quê? A morte, ou seja, psicologia do vencido. Quem foi vencido? Por quem foi vencido? Pela morte. Olha que fica claro dentro desse poema aqui, a morte que venceu, a morte que é o fim de todos, né? Que todos brigam contra, vão contra, mas que no final é o fim de todos, né? É a morte. Então, isso é o que? É o escapismo lá da geração romântica, da outroromântica, tá? E a questão natural da vida, do naturalismo, também expresso dentro de uma única poesia. Então, 4 tendências em uma única obra, né? Professor, todas as obras dele, todos os poemas e poesias que ele produziu, tinha essas mesmas características? Não. Às vezes uma tinha, outra não, mas, de um modo geral, era a forma como ele encontrava de criar aí suas obras-primas, beleza? Então, galerinha, muito obrigado aí a todos, beleza? Qualquer dúvida, pode me procurar, como eu já disse, nas mídias sociais. Espero ter sido o mais claro possível. Espero que vocês tenham entendido aí a grandeza desse autor, desse escritor, tá? Que escritor de uma única obra, mas essa obra de tão relevância, de tanta singularidade e de tanto reconhecimento. Infelizmente não foi na época, mas hoje teve aí o merecimento e reconhecimento que merece, tanto o autor quanto a obra em si, beleza? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Falou, tchau, tchau.